Olá, sejam muito bem-vindas a mais um Encontro Mulher Total, onde nós queremos ministrar a sua vida na área física, emocional, espiritual, trazendo sempre uma palavra de conforto, uma ministração, dicas muito bacanas. E hoje a nossa entrevista vai ser com a Alcedora Alice. A Alice, ela escreveu um livro, Escolhi as Flores, e nós vamos hoje bater um papo sobre isso. Nesse livro consta toda a sua história, desde a infância. E eu posso dizer para vocês, eu li o livro, e eu posso dizer para vocês que é uma história de abandono, muito sofrimento, uma história de perdas, que se transformou em alegrias, muitas conquistas, vitórias, através do perdão. Nós vamos conhecer hoje essa mulher incrível. É uma história de superação que vai edificar a sua vida. E o nosso programa começa agora. Alice, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Amém. Profetiza Vivian. Gente querida, que bom estarmos juntas novamente. Estamos felizes aqui com a Alice e a pastora Rosângela nesse encontro, onde nós vamos falar coisas muito interessantes. Amém. Vocês sabem, eu conheço a Alice desde a nossa juventude, né? Não que não sejamos jovens, né? Depois nos casamos, cada uma tomou seu rumo, nos encontramos nas redes sociais, e o ano passado eu fui para Portugal e tive um tempo com a Alice, porque hoje ela mora em Portugal. E foi um momento muito especial mesmo. E foi quando eu fiquei sabendo da sua história de vida, que ela estava escrevendo um livro, porque Deus pediu para que ela escrevesse este livro para edificação de muitas vidas. E eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco chocada. Então, toda vez que ela me contava alguma coisa, eu ficava admirada e falava, mas como? E ela falava para mim, amiga, promessas de Deus. E uma outra parte falava, eu não acredito. E ela falava, amiga, mas Deus estava comigo o tempo todo. Então, eu posso dizer para vocês que foi um tempo muito edificante. Eu aprendi muito com essa história de vida dela. E nós vamos começar agora esse tempo de entrevista para você ter uma pequena noção da história de vida da Alice. Não é? Alice, para começar, nós gostaríamos de saber por que esse título, Escolhi as Flores. Bom, esse título, ele partiu de uma experiência que eu tive com Deus, né? Era em setembro, mais ou menos, de 2006. Eu estava passando por uma fase muito difícil na minha casa. Na época eu fazia faculdade e assim, as lágrimas caíam involuntariamente. Então, eu estava indo trabalhar e eu desci, naquele dia, em especial, eu desci 2 pontos antes do trabalho. Não entendi nem por quê. E as lágrimas caindo, né? E quando eu cheguei numa determinada rua, o Senhor falou, filha, por que você está de cabeça baixa? Levanta a sua cabeça. E eu levantei. No que eu levantei a cabeça, eu vi assim um IP amarelo. E Deus falou, eu deixo tudo isso para você. Eu deixo a natureza para vocês. E vocês insistem em olhar só para os problemas. Vocês não olham para aquilo que eu deixo para vocês. E aí eu comecei a ver aquela coisa. E pela primeira vez, eu fiquei encantada com tudo aquilo, sabe? Aquilo me deslumbrou. E a partir dali, eu comecei a observar melhor as flores. E quando eu
escrever o livro, e todo mundo me dava opinião, né? Ah, por que você não coloca Alice no País das Maravilhas? A minha irmã comentou, né, no livro, Alice no País das Armadilhas. Que era muito sofrimento, né? Vencedora. Aí eu comecei a orar. Falei, não, eu vou orar. E Deus falou no meu coração, escolhi as flores. Porque o mundo, ele é feito de escolhas, né? E eu escolhi naquele momento olhar para o que Deus fez, né? Não olhar para a alcedora, vencedora. Não, eu escolhi olhar as flores. Eu fiz a minha escolha. Então, foi daí que veio. Amém. Você, a partir do momento que Deus falou no seu coração, você pegou aquela palavra, seguiu, sim, não é? E você escolheu mudar. Independente daquilo que estava acontecendo para você na sua vida, é aquela coisa, não depende do que aconteceu, não é? Mas depende da minha decisão, a decisão que eu tomo em cima de toda a situação. Isso mesmo. Amém. Eu estou aqui emocionada conversando com a Alice e percebendo que nós temos muitas coisas em comum, falando de flores, falando de árvores. Eu também sou apaixonada, mas eu tenho certeza que para que a Alice chegasse nesse ponto da vida dela, ela passou por muitos processos. Então, eu gostaria que ela falasse para nós um pouquinho agora. Tá bom. Como foi a sua infância, Alice? Olha, a minha infância, ela foi bem difícil, né? Nada comum. Eu vim de uma família grande, né? Eu sou oitava dos filhos, né? Minha mãe teve 12 filhos. E tinha uns problemas muito difíceis entre eles, que está no livro, e eu fui parar no orfanato. E eu fiquei naquele orfanato ouvindo todo tipo de palavras assim muito tristes, né? E ali já causou um trauma, porque a maior dor é do abandono, né? É uma rejeição, ainda mais você sabendo que seu pai e sua mãe tá vivo. E eu achei que, nossa, eles não amam, eles não me amam, né? Eles não tinham morrido, né? E naquela altura, criança só ficava em orfanato quando os pais tinham morrido. E quando descobriram isso, mandaram tirar as crianças de lá. E aí eu fui para casa, né, de um parente, e onde eu tive dos 10 anos, mais ou menos, até os 19, tive uma infância bem difícil. Quero deixar bem claro que, na altura, era cultural algumas coisas, né, que aconteceram, e que, graças a Deus, eu pude perceber isso a tempo, né, certo. Que muitas pessoas agem não porque elas são, e sim porque elas receberam aquilo, deram o que tinham, a cultura era diferente, e isso foi muito importante para mim, quando eu descobri tudo isso, poder perdoar, poder reconhecer que as pessoas não tinham culpa de nada. Isso foi muito importante. E Deus, assim, trabalhou grandemente no meu coração. Isso, eu falo que o perdão é muito, muito, muito importante. Ele é a base de uma vida saudável. É verdade. Você tem razão, porque infelizmente, quando a gente começa a analisar mesmo, né, por que os nossos pais, os nossos avós faziam certas coisas, é porque talvez eles também não receberam, não é? Eles também não tiveram esse tratamento. Verdade. E esse entendimento que talvez nós temos hoje. Verdade. Nesse tempo que nós estamos vivendo, né, pastora Rô? Exatamente. E eu imagino, Alice, que, aliás, eu sei, né, porque eu li o livro, o teu sofrimento, as suas lutas, elas eram diárias, né? Eram. E não foi somente na infância. Não. Se seguiu na adolescência, na sua juventude, no seu casamento. Você teve um casamento muito difícil. Foi verdade. E eu queria que você contasse um pouco pra gente todo esse sofrimento, o que acarretou na tua saúde física e emocional. Porque nós sabemos que o que a gente passa afeta, né? Verdade. As situações a quais nós vivemos, elas afetam diretamente a nossa saúde física e a nossa saúde emocional. Como que foi isso para você? Você carrega alguma coisa até hoje? Sim, sim. Até queria deixar bem claro para as mulheres, né, que guardar rancor,
guardar a mágoa e engolir sapo, engordam. Verdade. Engorda. O estresse. Olha a dica, mulheres, olha a dica. Eu costumo brincar que às vezes as mulheres fazem dieta, né? E elas não perdoam. Aí elas não comem, mas aí elas não perdoam. E isso deixa elas gordas também. Porque é o emocional. Exatamente. Eu engordei 41 quilos. Por causa... Verdade, Vivian. Por causa de guardar, não falar as coisas, ficar engolindo. E às vezes a gente acha que falar, você tem que ir lá, ser grotesca. Você não precisa ser grotesca. Tem várias maneiras de falar. Você pode ser honesta com a pessoa. Olha, você me magoou. O que eu fiz? Se eu fiz alguma coisa, peço perdão. Isso é muito importante. Aliás, uma das coisas que eu li no livro que você fala, nunca esconder dos filhos. Não é aquilo que a gente sente, porque senão o filho sempre vai olhar para você e vai falar, eu tenho uma super mãe, ela não precisa de nada, ela não sofre, ela consegue realizar tudo. Verdade. Não é verdade? Isso, é verdade. E isso acarreta muitas coisas, né? Hoje eu carrego alguns problemas, coluna, pressão alta, fibromialgia, isso acarreta em muitas coisas na saúde da mulher. Então, eu acho muito interessante as mulheres saberem disso, né? Também não se mostrar para os filhos que ela é a super-herói. Ela tem que mostrar as fraquezas dela. Quando ela ficar doente, qual a tendência da mãe? Levantar lá, fazer tudo sozinha, né? Poupar sem meu pedir filhinho. ajuda para ninguém. Exatamente, Verdade. Poupar os filhos. É legal pedir para os filhos Isso. orarem junto com a gente, né? E esse foi um erro que eu cometi na minha vida. Eu coloco no livro isso, porque eu não fazia muito isso. Eu levava para a igreja, eu falava, mas eu nunca fui de ajoelhar com eles ou orar assim com eles. Você tem 3 filhos homens, Tem né? 3 homens, tem, graças a Deus. Então é isso. Eu acho importante que as mulheres saibam isso, sabe? Rosângela e Viviane, eu acho isso muito importante. Elas saberem que elas querem fazer tudo não é bom. Não é bom. Porque eles vão crescer, vão ter a vida deles e eles vão achar que a mãe não precisa de nada. E a mãe precisa de um oi mãe, bom dia, mãe você tá bem? Você dormiu? Porque isso. até intencionalmente os filhos às vezes nos magoam também. Não é? E eles precisam, olha, você usou essa palavra, você me deixou triste, vamos conversar sobre isso, né? A tendência da mãe é sempre querer proteger o filho. Ah, verdade. E isso gera um estrago na vida do filho e mais ainda na nossa vida, porque nós também temos emoções, né? Não existe uma super mãe. E isso a gente vai perceber quando eles casam, né? Porque quando você tá ali, né, vivendo o dia a dia, você se resolve ali, né? Mas quando eles casam... A gente vai deixando, né? É verdade. E quando eles casam, claro, eles vão fazer igual a palavra de Deus fala. Deixa teu pai e tua mãe para se unir à sua esposa. Só que eles esquecem que tem um pai, que ele tem uma mãe, e eles ficam só na esposa. É bom, mas a mãe do outro lado, ela vai sentir isso. É culpa do filho? Às vezes não. Eu, por exemplo, Vivi, eu trago isso para mim. Foi uma falha grave que eu cometi e no qual eu coloco o livro. Qual filho seu já é um ou mais filhos casados? Tenho 2 casados. 2 casados. Tenho. Você vovó Aliás, também. vai ser vovó. Delícia. Ai, que gente, maravilha. Vai nascer e eu não vou poder estar perto, mas amém. E Alice, eu estava lendo partes do teu livro e eu até chorei. Aqui somos as choronas, viu? Somos. Se vocês soubessem aqui são as choronas. 3. Eu vi os testemunhos daquilo que Deus fez na tua vida, as palavras fortes que Deus trazia para a tua vida. Verdade. Que Deus falava e as palavras se cumpriam, a provisão, o cuidado de Deus. Fala um pouquinho pra gente. Eu costumo dizer assim, quando Deus faz uma promessa, Rosângela, as pessoas tendem a esperar 2 dias. Mas a promessa não chegou. Aí passa um ano, não foi Deus. Ela desanima, ela fica brava. Eu fiquei 35 anos esperando uma promessa se cumprir.
Uau! Uau! E teve Tem que ser perseverante, né? Isso, teve um fato na minha vida em 2000, acho que foi em 99. Eu estava num retiro e Deus falou muito comigo. Mesmo, foi tão forte Deus falando comigo. O que eu fiz? A senha. Toda a senha minha é da data que Deus falou comigo. Toda vez que eu vou entrar numa internet ou que eu vou num banco, eu faço assim. Essa é a promessa de Deus na minha vida. Fica aí a dica. Olha, super dica. Então é uma coisa para você sempre se lembrar, né? E não desistir. Né? Quantos anos Deus, as pessoas que estavam lá no deserto levaram para chegar na terra deles prometida? 40 anos. Então, por que eu vou querer as coisas para ontem? Se o tempo de Deus não é o meu tempo. Então, assim, viver as promessas de Deus é maravilhoso. O que eu vi também, eu acho interessante falar sobre isso, que Deus levantava pessoas. Você estava numa situação tão difícil com seus filhos. Uhum. E como é tão lindo nós ouvirmos a voz de Deus em favor de outras pessoas, como essas pessoas ouviram a Deus para abençoar você. Isso, tem outro detalhe. Deus não desampara os órfãos e as viúvas. E eu era as duas coisas. Então, ele me mimou demais. Eu falo, Deus, o senhor está me mimando muito. E foi isso que Deus fez comigo. Ele preparou pessoas porque eu era uma órfã. Depois, continuou preparando porque eu era praticamente uma viúva. E a palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. Não existe meio termo. E eu posso garantir para todas as mulheres que tiver uma promessa de Deus, não desistam. Amém. Não desistam. O tempo é de Deus, não é nosso. Alice, ainda falando nas provisões de Deus, teve uma parte do livro que eu li e eu fiquei muito emocionada. Aliás, né, o livro todo, mas você conta que teve uma noite que você chegou em casa muito esgotada, porque você trabalhava, você estudava, você cuidava da casa dos filhos e numa noite você deitou para dormir quando você percebeu que você estava deitada no colo de um anjo. Foi. Conta essa experiência pra gente. Eu trabalhava muito, sabe, Vivian? E eu estudava, eu fazia um curso na USP de especialização na minha área, que é a educação infantil. E eu estava muito cansada, porque eu levantava, ia trabalhar, de lá eu ia para a faculdade, depois eu tinha que chegar em casa, preparar para o outro dia, às vezes eu ficava até 1h da manhã lavando roupa, e eu estava realmente muito cansada. E aquela noite eu cheguei e falei, Senhor, eu estou tão cansada, e eu chorava muito, eu falava, eu só precisava de um cafuné.
Isso, era esse detalhe. E aí eu deitei, eu lembro que eu e os meus filhos dormiam no mesmo quarto, né? E era um beliche. E eu deitei assim, daqui a pouco eu senti assim, mexendo no meu cabelo, sabe? Aí eu olhei, eu vi aquele anjo assim, eu falei, eu tô tão cansada. Eu posso dormir? Você não se importa? Ele só fez assim e ficou quieto. E eu dormi, eu achei que aquilo no outro dia era um sonho. Ai, eu sonhei e tal. E na altura eu era intercessora numa igreja. E na hora que nós fomos orar, que a gente orava 2 horas antes do culto, todos os domingos, veio uma irmã e falou, Alice, Deus manda te falar algo. Eu falei, sério, fala. Tem anjos do seu lado. Olha, confirmação. Confirmando. Que coisa mais linda, né? Aí eu comecei a Esse chorar. carinho de Deus não tem palavras. Né? Realmente Deus não nos abandona Nunca. em nenhum momento. Nenhum momento. Eu costumo também ter uma frase, porque eu acho que as pessoas se enganam muito, Vivian e Rosângela, é que as pessoas acham que viver as promessas é tudo lindo. Então, se você está passando por uma luta, mas como? Não é promessa? Gente, nós estamos no mundo. E a palavra fala, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. E no meio de viver uma promessa, sim, você passa problema, sim. Não significa que Deus não está com você. Dá testemunhos, né, de bênçãos. Quando está tudo bem, Muito fácil, né? Agora, dar testemunhos de vitórias, de conquista, de bênçãos no meio do deserto, faz toda a diferença. Verdade. E eu quero falar para vocês mais um testemunho, porque eu fico admirada. E eu vou falar para vocês, saber de tudo, realmente você vai ter que comprar o livro. Mas só para mostrar a fé dessa mulher. Quando os filhos eram pequenos, ela recebeu uma palavra de que seus filhos iam morar no exterior. É isso. O que ela fez? Tá bom, vou esperar. Não, ela colocou os meninos para estudar inglês. Foi. Aliás, você teve uma experiência assim, né? Deus falou que você ia para fora, você começou a estudar inglês. Olha os exemplos de mulheres de fé. Hoje, 2 filhos moram no Canadá. Verdade. São empresários, aliás, filhos de uma mulher que era rancorosa. Nunca ela ensinou seus filhos a odiar, a ter rancor. Não. E outro mora em Portugal com ela. Isso é tremendo. Isso mexeu muito comigo, viu? Porque você demonstrou a sua fé. Deus falou, eu creio. Eu vou agir em cima da palavra. Verdade. Não é? E Alice, você acha que a escrita desse livro foi um processo doloroso, porque você precisou rememorar tudo o que você passou? Ou foi, ufa, que alívio, estou colocando para fora? Como que foi você escrever todo esse livro, o livro? Então, quero deixar claro para as duas aqui que escrever esse livro foi muito doloroso. Eu levei 8 anos. Eu imagino. Para conseguir. Foi um processo de libertação também, né? Isso. Porque, assim, por mais que eu fiz a libertação, cura interior na minha igreja, ficam coisas no subconsciente, né? E esse livro, ele foi escrito porque Deus me pediu, não foi eu que quis, né? Então, a minha psicóloga, né, tinha falado para eu escrever, o meu pastor, quando veio falar comigo também, aí na faculdade, a minha professora de literatura também pediu para eu escrever, aí eu fiz uma outra especialização, a minha mentora também, eu falei, Jesus, peraí, tá todo mundo pedindo. Era uma confirmação, né, daquilo que Deus já estava falando. E eu já estava com algumas coisas escritas, eu tinha 5 cadernos, que eu escrevia algumas coisas, justamente porque Deus falava assim, olha, vai chegar um tempo na sua vida que você vai arrumar a mala e desarrumar a mala. Poxa vida, uma mulher que tinha 3 filhos pequenos, ganhava um salário mínimo e meio, morava numa casa emprestada. Meu Deus, mas eu queria. As loucuras de Deus são maravilhosas. As loucuras de Deus, né? Deus é maravilhoso. Então, é isso. Você perseguir isso, você não desistir disso, sabe? Isso é muito importante. E foi isso que aconteceu no livro. Eu sofri muito. Eu cheguei a parar no hospital. Eu cheguei a ter pressão alta. Muitas vezes, eu perdia o controle do corpo. Porque, por mais que eu tivesse feito
toda aquela libertação, tinha coisas que Deus me trazia na hora do livro. Porque como o livro foi mandado por ele, então eu orava, Senhor, que eu coloque somente aquilo que o Senhor quiser que eu coloque. Porque parece assim, vocês leram muita coisa, mas eu posso garantir que foi muito pior. Eu não coloquei tudo no livro, porque não tem necessidades, não precisa se expor tanto, mas foi muito pior. Então tinha coisas que Deus trazia à memória para eu perdoar, mas falava, não põe isso. Foi um trabalhar de Deus na sua vida. Foi. E quando eu terminei o livro, foi assim, eu estava em Portugal, a minha pastora, né, a missionária Luísa Amara, eu ligo muito para ela, que tudo é em oração, a gente ora junto há mais de 20 anos, e ela falou assim, ela me chamou, falou, Alice, como está o livro? Ah, pastora, eu tô escrevendo, né? Alice, Deus manda você terminar isso logo. Ele tem pressa. Aí eu peguei, né, comecei a escrever. Isso era no mês de dezembro. E eu comecei a escrever, aí eu ia para vários lugares, para poder não ficar chorando tanto, né? Porque a gente chora, né? E eu ia em shopping, ia no aeroporto, ia em parques, lá em Lisboa. Eu ia escrever esse livro. Chique. Eu fotografei os lugares. Eu já escrevi esse livro no Canadá, já escrevi partes dele em Lisboa, já escrevi partes dele na Alemanha. Então, quando eu terminei esse livro, foi mágico. Porque eu lia, não era eu. Não restou nada daquela mulher. Eu leio, eu vejo, não tem... Era uma outra Alice, né? Totalmente diferente. A Alice de hoje foi renovada, restaurada. Muito. Então é isso que é importante. Você liberar a palavra de perdão, porque perdão não é sentimento, né? Atitude. É atitude. São palavras que Deus vai trabalhar. E quando você se pega assim, mas sou eu mesmo? E é isso. É gostoso, não é? Muito. Você ter essa experiência, você olhar e falar, isso passou, isso ficou lá atrás. Né? Você conta no livro tudo que você viveu na infância, depois o casamento, depois o nascimento dos filhos, o desejo de você estudar, de você crescer, e você conseguiu profissão. Deus falou com você, algumas coisas aconteceram. Foi muita luta, muito processo, afetou seu corpo, afetou suas emoções. Mas, então, hoje, qual seria o conselho que você dá para muitas mulheres que talvez não viveram nem a metade do que você viveu, mas que também estão sofrendo? Também sofreram na sua infância, também sofreram num casamento, ou estão sofrendo, ou também tiveram sonhos que ainda não foram realizados. Qual o conselho que você daria, Alice? Olha, em primeiro lugar, ninguém consegue vencer sozinha. Deus deixou os médicos para cuidar do nosso corpo. Deixou a palavra de Deus para cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Eu aconselho as mulheres não segurar aquilo só para elas. Se elas têm dificuldade, procura um psicólogo, né? E vá para os pés do Senhor. Não abra suas vidas para qualquer pessoa, porque tem muita gente que só quer saber para repassar de maneira dela. E é que nem você fala uma frase, uma pessoa, e quando chega na quinta pessoa já está diferente. Não se expor. Quando quiser conversar, dobra o joelho, fala com Deus. Chama uma mulher que seja mulher de Deus e se abra e leia a palavra e fala com Deus. Se você não gostou do que está acontecendo, você pode falar com Deus. Qual o problema? Ele é teu pai. Claro. Então eu dou conselho para essas mulheres. Não queira ser heroínas. Uma coisa que me machucava muito mesmo, e até hoje eu ainda não gosto muito, sabe? A pessoa chega para mim e fala assim, nossa, você é guerreira, né? Eu falo, não, eu sou uma mulher sobrecarregada, que muitos, era mais fácil falar que eu era guerreira, achando que ia me confortar e não me ajudava em nada. Então eu acho que guerreira, eu não me vejo como uma guerreira.
E outra coisa que eu aconselho para as mulheres separadas: não coloque seus filhos contra os pais. Muito bem. Importante. Isso, não Importante. pode usar alienação parental, né? Então, isso dá um processo, né? A palavra de Deus, ela fala muito sobre honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem e que tudo te vá bem. E isso Amém. É para o filho dela. Se ela começa, Rosângela, a colocar o filho contra o pai, ele já não vai honrar o pai. Quem vai sofrer? Ele mesmo. Ele mesmo. Exatamente. A mulher que ama seu filho mesmo, de verdade, ela vai ensinar a respeitar o pai, porque foi aquele pai que ela deu para ele não tem culpa. É verdade. É verdade. Ela deu aquele pai para ele, a criança não pediu para nascer. Né? E uma coisa também que eu acho muito importante para falar com os filhos, é que quando a mãe vai chamar a atenção, ele fala: eu não pedi para nascer. A minha resposta é: eu também não pedi você. Deus me deu você. Ele me confiou você para cuidar. Você está achando ruim? Vai falar com Deus. E eu dei uma resposta dessa. Reclama com Deus, né? Reclama com Deus, porque Ele me confiou. Porque filho não é nosso. Não é. Não é nosso. O filho, ele é de Deus. Deus manda a gente criar eles e entregar a Deus imaculado e sem manchas. Que é para a gente educar eles no caminho que deve andar. E entregar para Deus. Foi o que eu fiz. Entendeu? Exatamente. É isso, é o conselho que eu dou para as mulheres. Que lindo, Alice. Realmente, no mundo que nós estamos vivendo hoje, com tantos princípios anti-Deus, anti-família. Verdade. Onde existe tanta ira, tanta amargura, tanto rancor, Verdade. Tanta falta de perdão. Tudo que você está falando aqui é muito profundo. Então, é algo que nós precisamos realmente pôr muita atenção, pôr muito... observar muito, e Deus permite, né, Alice, Verdade. que pessoas passem por situações como você passou. Verdade. Eu acho que, eu não sei se você pode dizer, você chegou até aqui agora e hoje você é uma pessoa liberta, feliz. Amém. E você está abençoando outras vidas. Amém. Verdade. Não é? Uhum. Então, eu agradeço a Deus pela vida da Alice, né? E aqui está o livro dela, Escolhi as Flores. Que lindo. Eu já disse para vocês que eu amei, né? Adivinha por quê? Olha aqui do lado, vocês vão ver, né? As minhas queridas, as minhas preferidas. E você pode entrar no Instagram, Escolhi as Flores. É o Instagram da Alcedora Alice. Está o nome dela no livro. Esse livro conta toda a história dela, não é? De todo o sofrimento, mas conta também. Eu li muito, fiquei muito emocionada de ver. Eu tento não chorar, porque realmente é emocionante o que Deus fez, a provisão que Deus fez, né? Na vida dela, em momentos assim, de respostas assim que foram diretas de Deus, como Deus respondeu para ela. E Deus pode fazer isso com você também. Não existe exclusivos, né, Alice? Não. Eu falo assim que nós todos somos iguais perante Deus. Eu aprendi muito, porque na minha infância existia uma hierarquia muito grande. Né? Seu pastor, esse fulano. E as pessoas rebaixavam muito, né? Uma criança, ainda mais órfã, né? E quando eu descobri que nós todos somos iguais diante de Deus. Amém. Não existe acepção de pessoas. E mais uma coisa que eu queria deixar para as mulheres. Perdão não significa que tem que conviver. A palavra diz, se você não consegue conviver, você vai, perdoa, abençoa aquela pessoa e, se conseguir, fica um pouco distante. Porque às vezes a convivência vai gerar novos conflitos. E isso, o perdão não significa que você não vai se entristecer. Eu perdoei todos e me perdoei, porque a gente tem que se perdoar também por atitudes que você toma. Eu também errei muito, eu falo no livro dos meus erros, errei muito. E para me perdoar, eu demorei muito mais.
Então, tem essa questão também, né? Se perdoar. Tem que porque às perdoar. vezes, diante de tudo que a gente vive, tem as coisas que o inimigo também As quer. acusações. Ele quer Coloca roubar, um peso, matar e né? destruir. É verdade. Coloca Então, um peso na nossa vida, né? Que a gente não consegue seguir adiante. E outra coisa que eu quero falar aqui também, que eu acho muito importante, que vem uma cobrança, sabe, Rosângela e Vivian, a pessoa, mas você não perdoou? Sim, eu perdoei. Por que você tá assim? Porque eu sou humana, eu sou Claro. sensível, eu fico triste. Não, você não perdoou. Perdoei, meu coração tá limpo. Porque não significa que você não vai ficar triste, você é humana. Você vai se entristecer, com uma diferença. Não deixar mais nada de rancor entrar no seu coração. É isso. Amém. Olá, tudo bem? Estou aqui com o Isael, o Açaí Acerola, para fazer um convite muito legal para vocês. Nosso especial de Natal. Vai ser em dezembro, dia 19 de dezembro, às 15 horas. Espero vocês lá! Gente, que história linda, história de superação, história de perdão. Eu tenho aqui o número da Alcedora Alice, o WhatsApp dela, é 11 94 058 2417. Você pode entrar em contato com ela se você quer adquirir esse livro. Eu recomendo para você. Eu recomendo. Eu creio que vocês sabem, eu gosto muito de livros, de leituras, porque eu também escrevi e eu acho que edifica muito a vida da gente. A gente ver, não é, testemunhos e perceber que há situações que muitas de nós estamos passando. Não estamos sozinhas no mundo. De repente você pode até escrever para Alice e falar: ai, Alice, eu também passei por isso, passei por outras situações. Verdade. E a Alice disse uma coisa que realmente marcou nesse momento aqui para mim. Não podemos caminhar sozinhas. Não podemos. Não podemos. Então, Deus colocou muitas pessoas na vida dela que realmente trouxeram o mover dele para a vida dela, para ela se sentir amada. E outra coisa, né, Vivian, é que as mulheres, quando elas estão sozinhas com seus filhos, elas se sentem diminuídas, elas acham que o mundo delas acabou, sabe? E não acabou. Elas têm que se arrumar, elas têm a obrigação de se arrumar. Isso Eu mesmo. era muito masculinizada. Os macacões, né? Você usava muito macacão. Eu uso macacão, eu amo macacão. Mas, assim, é interessante que quando eu estava fazendo um trabalho de cura interior, a minha pastora Neuza, ela me deu esse colar que eu falo no livro. Ela falava: Alice, quando você olhar para esse colar, lembre, você é uma mulher. Olha. E eu tenho ele até hoje. Porque, na verdade, a mulher, né, muitas mulheres hoje que estão sozinhas, cuidando dos seus filhos, estão separadas ou são viúvas, ou tiveram que criar os filhos desde pequenos, sozinhas, foram abandonadas. Isso. Elas acabam deixando de olhar para si mesmas para trabalhar, olhar só para os filhos, verdade, não é, Alice? Não tem nem tempo de se cuidar, não é verdade? Elas, na verdade, existe um abandono duplo, né? Do marido com a esposa e ela por ela mesma. É verdade. Ela se abandona como mulher, como feminina. Ela tem que se arrumar. Não dá para ir no cabeleireiro? Faz em casa. Sabe? Não deixa de ser feminina, não deixa de ser mulher. Deixa os filhos com alguém, vai num cinema. Eu não fiz isso. É autoestima, né? Isso faz toda a diferença. Vai fazer um curso, faz online, faz uma faculdade à distância. Tem tantas coisas que elas podem fazer e não deixar a vida delas, que nem eu fiz, gente. A minha vida parou. E eu fui a culpada. Não culpo ninguém por isso. Eu fiz a minha escolha. E eu posso falar para vocês, eu estou pagando preço pela minha escolha mal feita. Então, assim, para eu voltar a tentar assim, ser feminina, estou sofrendo. Mas nunca é tarde, né? Não. Isso que elas têm que saber. Nunca é tarde. Não. O que é maravilhoso em Deus é que Deus nos dá tantas oportunidades. Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê um potencial que nós não vemos.
Não é, Alice? Talvez você não tenha visto esse potencial. Não. E Deus te deu uma nova oportunidade. Ah, sim. Sim. E hoje você tem... Ela escreveu esse livro tão lindo. São palavras de alguém que teve uma experiência, uma vivência, e que pode deixar para nós tudo isso para que a gente possa buscar a Deus, entender o perdão, a restauração e poder seguir adiante. Não é? Eu quero te agradecer muito, Alice. Eu que agradeço a vocês, que é isso? Né? A gente já está aqui conversando, já se amou, né? Já está com aquele amor assim no coração. Eu quero deixar aqui uma coisa bacana para as duas, né? A Rosângela meu Deus, muito tempo, não vou falar porque revela, né? Ai, verdade, não pode. E assim, esse é o primeiro convite que Deus falava comigo lá atrás. Olha. Eu estou estreando aqui algo que Deus falou, você vai fazer isso. Olha. E Deus cumpre. Foi no ano de 2000. Uau. Você vê, minha viagem a Portugal teve um propósito. Não somente de eu conhecer aquele local maravilhoso, aquele país, aquelas cidades, mas o nosso reencontro foi um propósito de Deus. Eu creio. Agora a Alice vai ser obrigada a me convidar para ir na casa dela em Portugal. Já está convidada. Gente, eu gostaria de orar por você, né? Gostaria de orar pela tua vida. Você está assistindo esse encontro de mulheres, como a pastora Rô falou desde o início. Esse encontro, que se chama Mulher Total, tem o objetivo de alcançar a mulher na sua totalidade, né? E o que nós queremos é que as mulheres, elas possam ser ministradas, elas possam ser alcançadas e que realmente venha essa restauração. Se você se identifica com o testemunho da Alcedora, Alice, se você se identifica com esse livro, eu quero que você agora ore junto com a gente. Nós vamos orar e nós vamos agradecer a Deus pela vida dela. Alice, obrigada. Eu que agradeço. É difícil dizer isso, né? É difícil dizer obrigada por tudo, porque foi um preço a ser pago. O que não é? Né? Foi um preço que ela teve que pagar para contar para nós tudo isso hoje. Mas o preço que ela pagou hoje é uma experiência que vai trazer para nós uma forma como nós podemos não ter que viver o que ela viveu e perdoar. Então eu gostaria de orar nesse momento. Nós vamos falar com aquele que é o nosso amado, aquele que envia os seus anjos para nos consolar, para nos atender no momento da necessidade. E eu sei que o Senhor vai fazer isso com você, porque Ele te ama, assim como Ele ama a Alice, a pastora Rô, a mim. E eu quero que você receba isso hoje no teu coração. Meu Deus querido, muito obrigada. Te agradeço pela vida da Alice. Senhor, eu não posso imaginar tudo que ela viveu para chegar até onde ela está hoje. Mas eu sei que o Senhor permitiu e hoje ela está contando o seu testemunho para nós. E esse testemunho está escrito nesse livro que vai alcançar muitas mulheres em todo o mundo. E eu quero te pedir, Pai, que realmente venha sobre cada uma das mulheres que estão assistindo esse encontro. Que essa palavra, que essa ministração, que esses conselhos que foram dados possam alcançar o coração de cada uma dessas mulheres. E elas também possam perdoar, elas também possam superar, elas também possam viver os seus sonhos, elas também possam ter suas vidas restauradas e olhar também para as flores, olhar para a natureza, olhar para tudo que o Senhor criou, porque tudo que o Senhor fez é bom, tudo é lindo e maravilhoso, Senhor. Que aquelas pessoas que estão, aquelas mulheres que estão com depressão, aquelas que estão ansiosas, aquelas que estão tristes, aquelas que já não conseguem ver as cores mais, que elas comecem a enxergar agora em nome de Jesus. Amém. Nós oramos agora que esse encontro, esse tempo que nós estivemos aqui, Senhor, esse programa possa ter alcançado o coração
de muitas mulheres, Amém. para que elas possam ser restauradas na sua alma, nas suas emoções, no seu corpo, no seu físico, em nome de Jesus. Amém. E que elas também possam escolher as flores, escolher, Senhor, a vida, escolher tudo de bom que o Senhor tem para elas. Amém. Obrigada pela Alice, nós a abençoamos. Amém. Obrigada por ela estar aqui com a gente, que ela possa voltar para o país onde ela está morando agora, que o Senhor abençoe os seus filhos, que o Senhor abençoe sua descendência e que realmente ela possa continuar dando esse exemplo e esse testemunho em muitos lugares para a glória do teu nome. Amém. Nós te agradecemos por esse momento maravilhoso que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Alice, eu também quero te agradecer por esse tempo. Eu que agradeço. Através do teu testemunho, nós podemos ver que realmente Deus é bom Amém. e um refúgio em tempos de angústia. Verdade. Muito obrigada, Eu viu? que agradeço. Deus continue te fortalecendo, te abençoando, Amém. para levar esse testemunho para muitas vidas que vão precisar ouvir isso. Amém. 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 Obrigada. Gente, muito obrigada por participar conosco e aguarde o nosso próximo encontro, ok? Deus abençoe a tua vida.